Sejam todos e todas bem-vindos aí ao nosso primeiro encontro online sobre a importância da boa nutrição, a nossa palestra de bem-estar e qualidade de vida. Estamos aqui, falando de Torres. Meu nome é Paulo Vilke e estou muito feliz em poder fazer parte deste momento, de nós poder compartilhar essa mensagem do bem-estar para o Brasil, E hoje, então, nós temos 5 palestrantes que vão falar cada um num tema específico. Cada um vai ter 10 minutos para compartilhar o que preparou, que na verdade, é um resumo, e que, com certeza, despertando interesse de mais pessoas, despertando interesse em querer saber mais, a pessoa pode falar diretamente com quem te convidou, para poder, então, depois dar sequência. Então, nós temos aí, diretamente de Canoas, o Roberto Nochang, temos de São Paulo, a Mari Menegatti, temos lá do Chupinzinho, no Paraná, a Vera Terezinha Louca, temos de São Paulo, a Cleonice de Souza, e Santa Maria, Rio Grande do Sul, a Marisete Ferreira Alves. Então, cada um vai estar falando de um tema em especial, tá, gente? Então, eu só vou pedir para o pessoal que tem os microfones abertos, podem fechar, para que a gente possa ter um pouco mais de qualidade. E agora, nós vamos começar, então, com o Roberto, O Roberto, atualmente, ele é empresário na área da alimentação, são 16 anos já de Herbalife, e ele, só para falar assim, de um dos resultados que ele teve, porque agora ele vai se apresentar, vai falar de como ele estava se sentindo antes e como ele está se sentindo agora, mas ele vai mostrar a foto. Foram 21 quilos de peso eliminado em 4 meses. Então, diretamente de Canoas, aí já está mostrando a foto. Então, um aplauso virtual para o nosso amigo especialista nessa área, Roberto Nochang. Uma salva de palmas para ele. Vamos lá, Roberto, contigo, 10 minutos. Obrigado, pessoal. Como fui bem apresentado pelo Paulo, meu nome é Roberto, sou de Canoas, trabalho na área de alimentação também convencional, E o meu resultado é esse aqui. Eu tinha 111 quilos, reduzi 21 quilos, hoje com 63 anos, tenho mais saúde, disposição e energia, porque não é só perder peso, e sim criar uma nova expectativa de vida melhor, um quadro novo de estar sentindo bem através da alimentação. Vamos ao assunto de hoje, exatamente por onde tudo começa, Nosso assunto começa pelo aparelho digestivo. Quem já conhece, Aqui nós estamos aí por dentro, Começa tudo por tudo isso que nós estamos vendo aqui, pela boca, esôfago, vai pelo estômago, intestino e aí depois sai. Vamos explicar corretamente o seguinte: se nós não comer corretamente hoje nossa alimentação, não adianta nós querer ter saúde se nós não adquirirmos a nutrição adequada. A importância da alimentação hoje em dia faz muito a diferença, como vocês viram no vídeo aí agora há pouco, Para ter saúde, é base da alimentação e atividade física, um bom sono e ter um bom relacionamento, boa cultura e a vida funciona. A minha parte sobre alimentação é muito importante, porque se nós entendermos que aqui no intestino, delgado, ele tem microvilosidades, onde são absorvidos nutrientes para o nosso organismo, da alimentação, ou até mesmo absorvido as medicações que nós tomamos. Porém, se nós não tivermos uma boa alimentação à base de muitas fibras, as fibras vegetais, que nem eu já venho falando muito, O nosso prato tem que ser um pouco melhor assim, tem que ser metade vegetal cru, que tem mais fibras, menos comida pastosa, e você vai ver que vai melhorar o seu dia a dia. Porque a alimentação tem que ser absorvida os nutrientes pela microvelocidade. Se nós não ter a limpeza da microvelocidade através da fibra, através de bastante água, essas microvelocidades vão passar reto e o teu corpo não vai absorver. E aí é importante porque é o seguinte: a informação que é o intestino, é o nosso segundo cérebro, ele vai levar para o primeiro cérebro, que não absorveu os nutrientes adequados, necessários para o seu dia a dia. E o que o primeiro cérebro vai fazer? Então eu preciso comer mais.
Aí que nós vamos comer e ficamos daquele tamanho, sempre gordo, como eu estava, porque eu não tinha um intestino limpo. A mudança de hábito começa por aí, numa alimentação saudável. Eu vejo muitas vezes quando vai se alimentar num restaurante, tem buffet, né? A primeira coisa que um restaurante de buffet oferece são saladas cruas e vários tipos de saladas. Mas geralmente as pessoas pulam por ele e vão adiante na parte das comidas pastosas, na carne, na proteína, né, no carboidrato. E aí, claro que não adianta. E come um monte de coisa que não vai ajudar eles. Se nós mudar essa cultura, vai ajudar muito no nosso dia a dia. Porque nós vimos há pouco tempo aí, há um tempo atrás aí, nosso rei Pelé, ele faleceu por quê? Por causa do câncer de intestino, câncer de reto, né? E há pouco tempo agora a Preta Gil também. Por que isso? Aquilo que eu falei, porque aquilo que vai acumulando no nosso intestino, que não sai, né? Às vezes você vou aos pés normalmente, mas fica muita coisa, detritos que vão apodrecendo, e tudo que apodrece dentro da gente cria úlceras, cria câncer, e depois que está acontecendo é mais complicado mexer no intestino, né? Cortar, tirar, fazer o que tinha que fazer, operar, não vai ser a mesma coisa como antes. Então, prevenir sai muito mais barato. Um prato de salada bem colorido, um pé de alface, cenouras, vegetais, é o prato ideal. E se nós conseguir colocar no nosso dia a dia mais fibra na nossa alimentação, né, como assim, a Herbalife oferece produtos que têm fibra, o shake tem fibra, o Nutreve tem fibra, só aqui tem 9 gramas de fibra. Ainda temos as fibras líquidas, né? Que adiciona, pode tomar ela com água, com chá, para você ingerir mais água no seu dia a dia. Então, a nossa empresa ela é voltada a querer ajudar mais nessa situação, porque sabe que a oferta hoje em dia está precária e até os hábitos alimentares estão distorcidos, porque a facilidade do fast food, receber um delivery, dar um lanche pronto, um hambúrguer, pizza, pastel, tudo isso aí faz com que a pessoa não tenha uma alimentação correta. Isso vai ocasionando o quê? As nossas deficiências alimentares, nutricionais, a gente vai ficando doente, cansado, fraco, e vai ficando tendo as possibilidades daqueles cânceres que são terríveis, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que procurar alimentos que são favoráveis ao nosso bem-estar, tanto digestivo, né? E para nós ter um bom sono, boa alimentação, até fazer praticar uma atividade física, porque vai absorver os nutrientes. Nós temos que cuidar dos vegetais, crus, né? Os cereais, tem cereais que a aveia é o cereal bom que você vai comer com uma fruta, né? Probióticos, é importante probiótico. Deixa eu tomar o meu. Esse aqui é kombucha, um probiótico muito importante para o quê? Para a saúde da flora intestinal. Tem o kefir, tem o iogurte, são probióticos, é importante botar na nossa dieta diariamente. Evitar ao máximo alimentos processados. Hoje a doença está vindo, já vinha um bom tempo para cá, doenças pelos alimentos processados, embutidos, né, muito embalado. Nós estamos mais desembalando do que descascando. Temos que descascar mais frutas, vegetais, do que está abrindo pote, abrindo isso aqui, porque isso que está nos atrapalhando a nossa vida, e tanto que a classe médica e de nutricionistas estão muito preocupados e querem mudar essa situação para voltarmos a ter essa saúde, né? As bebidas. O que nós temos aqui hoje em dia? O que é mais fácil tomar hoje em dia? É ir lá buscar, a criança pede, o pai pede, vai lá e compra refrigerante. Refrigerante é o nosso maior mal. Só que um refrigerante hoje, se nós formos pesquisar, um refrigerante esse de cola, por aí, o Coca-Cola, exemplo aí, tem 2 de pH, muito ácido. Sabia que um gole de Coca-Cola estraga um copo de água? Imagina quanta acidez nós estamos botando no nosso corpo, e tem muita gente que põe para as crianças informação tomar ainda, né? Então, estão preparando crianças que não vão ter condições de saúde futuramente. Então, temos que aprender a tomar mais água para hidratar o corpo, que nosso corpo precisa de água, porque fibra com água vai enxaguando, e a fibra passa a ser aquele detergente que vai limpar nosso intestino, a microbiologia, e a água vai enxaguar. Isso vai saindo, e você vai sentindo que mais condições de absorver os nutrientes, a saciedade vai ser mais fácil, não precisa comer muito, porque vai absorver os nutrientes. E tem que cuidar muito disso aí, porque nosso corpo precisa, e ele dá sinais, né? Às vezes que a gente não sabe o que tem que fazer, o que a gente faz? A gente espera acontecer. Se tiver um carro hoje em dia, tem um sinalzinho no carro lá que acende a luz vermelha, que é do radiador. Sabe por quê? Faltou água.
água dentro do radiador e pode fundir o motor. E a sede é o nosso sinal. Nós não precisamos ter sede para tomar água. Nós temos que estar sempre hidratando, e o corpo vai funcionando melhor, né? Falando de água, nós aqui no sul temos costume tomar chimarrão e temos que ter muito cuidado, que a água quente, muito quente, ela pode criar as úlceras, câncer de do esôfago, né? E pode dar mais outro problema. O que eu tinha para te falar é o seguinte: tudo dá para começar a melhorar. O nosso corpo se regenera fantasticamente. Deus nos dá um corpo que nós podemos resolver o problema, mas não pode ser muito tarde. Se você está tomando refrigerante agora, começa a pensar melhor no que está fazendo o teu corpo, está levando o teu corpo. É o que ele precisa? Ele precisa de água. Se você está comendo muito X, muita pizza, muitas porcarias por aí de fast food, é isso que o seu corpo precisa? Não, ele precisa de alimentos saudáveis, de nutrição, uma proteína, pode ser até o shake, né, no café da manhã. Isso que você vai vendo que vai melhorar teu dia a dia. Porque teu corpo vai deixar de tomar aquelas coisas que estavam praticamente destruindo o seu corpo e repondo nutrientes. E a reconstrução celular é todo dia, todo dia. A passar de um ano, você vai ver quanto tem melhorado. O ano passado, quando fiz o meu resultado, tinha 111 quilos, me arrastaram, cansado, né? Foi começando corretamente, o café da manhã e janta, foi com que foi melhorando meu dia. Depois de um ano, tá fazendo um ano, eu sou outra pessoa. Vocês viram a minha foto? Para completar, esse aqui, graças a Deus, não é mais. É esse aqui, e esse está te falando, e obrigado pela atenção. Espero ter sido útil para você pensar e começar a mudar, porque ainda dá tempo. Tu tá com 30, 40, 50 anos, ou menos ainda dá tempo. Eu sei, eu tô com 60, deu tempo? Então dá tempo para você também, tá? Um abraço a todos, obrigado por ter atendido. Fechamos essa aí, a melhor oportunidade de você começar a mudar. Muito bom, Roberto. Parabéns, fechou em 10 minutos. Olha só, performance total. Aí, Roberto, tá indo bem. Então, o Roberto falou exatamente sobre saúde digestiva, e com muita propriedade, pelo próprio resultado dele, né, que pesquisa e desenvolveu durante todos esses 16 anos de experiência. E agora, então, nós vamos dar sequência, mais 10 minutinhos, né? Nós vamos... quem vai falar agora para a gente é a Mari Menegatti. Ela é lá da cidade de São Paulo, ela é empresária na área da estética, ela tem 13 anos já de Herbalife, e ela eliminou 19 quilos. Ela vai contar um pouquinho mais como é que ela se sentia antes, né? E o tema da Mari é performance nas atividades físicas e no esporte. 10 minutos para ti, Mari, boa sorte aí, é contigo. Um aplauso para você aí, vamos lá. Obrigada, Paulo, pela apresentação. Boa noite a todos. Para quem não me conhece ainda, vou falar um pouquinho, né? Sou Mari Menegatti. Como o Paulo falou, eu sou cabeleireira há 25 anos já, e cabeleireira não tem praticamente tempo de almoçar, né? Vivia cansada, sem energia, dor nas pernas. E aí eu conheci a Herbalife, né? Essa nutrição maravilhosa que eu faço uso já há 13 anos. E como o Paulo falou, né? Reduzi 19 quilos. Vou mostrar para vocês também a minha foto. Deixa eu ver. Aqui, ó. 19 quilos em 5 meses. Estava, né? Já passei na menopausa, e a gente sabe que a mulher ganha peso nessa fase, mas não é impossível reduzir peso como a grande maioria das pessoas acham, né? Eu tenho 50 anos, consegui reduzir esse peso, consegui melhorar, né, com a união da atividade física. Não sou educadora física, não sou nutricionista, mas vou falar um pouquinho de como eu faço uso da nutrição para melhorar minha saúde, minha disposição, minhas medidas, né, como todo mundo viu aqui. A gente sabe a importância, né, da atividade física para reduzir o risco de doenças crônicas, como diabetes, colesterol, hipertensão, obesidade, depressão. Eu melhorei muito o meu sono, as dor nas pernas, né, com atividade física e com o uso da nutrição. Melhorei o sono, melhorei a ansiedade, né?
E a Herbalife tem uma grande quantidade de suplementação, né, que completa aí para a gente poder fazer uma atividade física, né. E eu vou falar um pouquinho para vocês dos produtos que eu utilizo, né. Vou começar pela creatina. Eu trouxe aqui os produtos. Creatina. A creatina ajuda no aumento da força e da massa muscular e ajuda muito no pós-menopausa. Tem muito benefício para os ossos, né? No pós-menopausa. E também ajuda muito para todas as pessoas, né? Para quem tem memória, ajuda a não perder a memória, né? Então, não só para quem faz atividade física, mas todo mundo precisa fazer uso da creatina. E a creatina a gente usa diariamente, independente se estiver fazendo atividade física ou não, tá? Então, eu treino 5 vezes por semana, de segunda a sexta, mas sábado e domingo eu tomo a creatina também, tá bom? Vou falar um pouquinho da glutamina. A glutamina fortalece o sistema imunológico, então é um suplemento muito importante também. Também fornece energia, disposição. Vou falar um pouquinho da Protein Powder, que é a nossa proteína isolada da soja e do soro do leite. Auxilia no ganho de massa muscular. Eu faço uso junto com o nosso whey, da linha 24 horas. O whey é uma proteína do soro do leite, rica em aminoácidos, que também ajuda no aumento da massa muscular. E eu treino em jejum, então eu utilizo o nosso queridinho shake junto com a proteína e com o whey como pós-treino, que vai ajudar no ganho de massa muscular. Para quem não treina, né, eu gostaria que treinasse, porque o treino é muito importante, né, para todo mundo, né, para construir uma velhice aí tranquila, né, quem nos mantém em pé, tem gente participando aqui, quem nos mantém em pé os nossos músculos, né? Então, vamos fortalecer os músculos, fazer atividade física. E vou falar para vocês um pouquinho de uma bebida energética, que é a composição de 4 produtos da Herbalife, que eu adoro. Eu tomo como pré-treino, tá? Que é o nosso Hype Drink. É a composição de 4 produtos. O NRG, tá? O NRG, ele aumenta a energia, a disposição, concentração, melhora o sono, diminui a ansiedade e é o maior antioxidante do cérebro. Eu adoro o NRG. O Herbal Concentrate, que é o segundo componente aqui do Hype Drink, é um blend de ervas, né? Chá preto, chá verde, malva, hibisco, cardamomo. Eu adoro porque ele reduz retenção de líquido, queima gordura localizada, reduz medidas. Eu reduzi, na primeira semana que eu comecei a usar, eu reduzi 7 centímetros no abdômen. Então, todo mundo perguntava se eu tinha feito lipo, plástica, e com isso, dentro do salão mesmo, apresentando para minhas clientes e vendo meu resultado, todo mundo quis, e aí eu fiz uma venda aí em 20 dias de R$8.000, então minha fonte, é uma renda extra, né, que eu faço até hoje, então adoro, né, todos os produtos, sou apaixonada. O terceiro item do Hype Drink é o Liftoff, é um composto vitamínico, tem vitamina B, B6, B7, B12, vitamina C, excelente para pele, cabelo, unha, rugas, melhora a celulite. Então, eu sou apaixonada também por esse produto. E o nosso último queridinho aqui, CR7, que é um suplemento que foi desenvolvido em parceria com o Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores do mundo, né? E é uma bebida que fortalece muita energia e disposição antes, durante e pós o treino.
Então, gente, não serve só para treinar, tá? Essa bebida, às vezes, eu amo dançar, e a dança, para mim, é uma terapia também. Então, às vezes, eu trabalho 12 horas no salão e o povo fala, Mari, como que você tem disposição para ir dançar? Eu falo, eu tenho, usa Herbalife que você vai ter também. Então, eu adoro, sou apaixonada por essa nutrição e me dá energia, me dá disposição, me dá alegria. E é isso, gente, espero ter ajudado, tá bom? E quem quiser saber um pouquinho mais, pode me chamar também. E se eu esqueci alguma coisa, Paulo pode me falar também, tá Tá bom? excelente, Mari. Um aplauso para você, Obrigada. muito boa. O assunto tem tudo a ver contigo. Eu vejo assim, quando a gente faz os treinamentos, você mesmo lá na academia, né, e participando. Então, de fato, é a pessoa certa para falar sobre esse tema, né? Melhorar a performance, e é uma alegria ver assim como realmente a gente se sente melhor com esses produtos, tá bom? Parabéns, fechou no tempo também. E com certeza, teria muito mais para desenvolver, mas como o objetivo hoje é 10 minutos, né, para nós não estender demais, né, foi muito bem. E agora, então, nós vamos dar sequência, né, e a próxima palestrante também, ela é especialista, que ela é lá da cidade de Chupinzinho, no Paraná. Então, ela já tem 20 anos de Herbalife, então ela sabe tudo, para dizer quase tudo, né? Porque a gente nunca sabe tudo, alguma coisa a gente sempre vai aprendendo. Então, ela usou o produto diferente, com um objetivo diferente do Roberto e da Mari. Ela usou para ganho de massa magra, olha que bacana. E ela vai falar, então, a profissão dela é auxiliar de enfermagem, massoterapeuta, e o tema dela é superação na saúde e também nos negócios. Então, me ajudem a receber com um aplauso virtual, diretamente de Chupinzinho, no Paraná, a Vera Terezinha Loh. Aplausos. Contigo, Vera. Olá, galera, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Agora tá quentinho, o Paraná tá gostoso, né? Rio Grande do Sul também, né? São Paulo deve ter melhorado também. Então, a minha missão hoje é falar um pouquinho sobre superação na saúde e nos negócios. Eu acho que, na verdade, tudo caminha meio junto, né? Então, como o Paulo bem me apresentou, já tenho 20 anos que eu procurei fazer mudança de hábito, já faz 20 anos, mais de 20 anos, dia 14 de setembro serão 21 anos que eu sou cliente da Herbalife, e que eu também trabalho com a Herbalife, ainda em tempo parcial, né? Então, como ele bem me apresentou, sou ex-auxiliar de enfermagem hoje, trabalho ainda com massagem, de vez em quando cuida de neta, de vez em quando passeia, então, assim, hoje a vida é um pouquinho diferente do que uma vez, né? Então, assim, só para começar, então, eu ganhei, como o Paulo muito bem falou, foram aí 10 quilos de massa muscular e mais energia, mais disposição, menos infecções recorrentes de amigdalite, sinusite, todas as ites da vida, e melhorou um monte. Não que não dê mais, mas hoje tu supera com qualquer coisa que você faça, já melhora, né? Então, assim, eu tenho uma eterna gratidão por um dia ter tomado uma decisão. Aí já entra um pouco da nossa superação, falar um pouquinho de como que a gente supera as coisas, né? Então, na época eu estava insatisfeita. Quando você está insatisfeito com alguma coisa, você precisa, a primeira coisa, tomar uma decisão, né? Então, vale para a saúde e vale para negócio. Hoje eu estou aqui, não tenho a saúde que eu desejo, não tenho as condições financeiras que eu desejo. O que eu preciso fazer? Então, eu preciso tomar uma decisão, né? Primeira coisa, tomar uma decisão. E aí, depois da decisão, eu preciso ter fé que isso vá acontecer, eu preciso acreditar, né? Então, a hora que eu fazer alguma coisa, eu preciso ter fé que vai dar certo, né? Terceira coisa, eu preciso buscar informação, né? Então, você vai ter que, na saúde, vai ter que mudar hábito, vai ter que fazer talvez uma coisa um pouco diferente, sair da zona de conforto, né? Nos negócios também, buscar informação, começar a fazer outra coisa. De repente, do início, eu preciso trabalhar um pouquinho mais, né? Do que eu trabalhava antes, mas eu preciso me colocar em ação, né?
e ter um desejo ardente. Não adianta dizer, eu quero, mas eu não faço nada, né? Então, eu preciso ter o desejo ardente e quero realmente mudar. Então, preciso, como diz, o nome próprio já diz, superação. Então, eu preciso fazer uma ação a mais, né? Então, assim, muitas vezes mais massiva, né, de fazer todos os dias, né? Então, assim, eu assisti um filme, às vezes a gente acha, mas eu não consigo, eu já tenho mais idade, ou eu não sei o quê. Todos nós nascemos para vencer, inclusive é bíblico, né? Não sei agora que versículo que é da Bíblia, mas todos nós nascemos para ter tudo que tem nesse mundo, né? Então, já está tudo à nossa disposição, basta o quê? A gente acessar, a gente buscar, e através do que a gente busca, informação. Quando você muda aqui, você, como diz o Paulo, quando muda a mentalidade, os pés acham o caminho, né? Então, assim, tem que superar todos os dias. Na verdade, a gente é uma superação desde quando a gente nasce, né? O primeiro impacto nosso é sair do útero da nossa mãe e vir para esse mundo. E depois, cada dia é algo, uma sequência, algo que tem que fazer um pouquinho mais. E como eu já falei, todos nós somos capazes, né? Então, vencer o medo, agir muitas vezes apesar do medo, né? Todo mundo tem medo, é normal, né? Ruim se não tivesse medo. Mas precisamos agir apesar do medo, porque o medo é apenas algo que está entre nós e a nossa realização. A hora que você supera ele, você vai ver que nem era tão difícil, né? E as nossas crenças limitantes, muitas vezes, né? Que foram autoimpostas, aprendemos de criança, né? Ouvimos aqui, ouvimos ali, né? Então, todos nós somos capazes de fazer, de mudar, né? Então, pois todos fomos programados para vencer e viver o melhor que a vida tem para nos dar, né? Eu recomendo muito a vocês, se um dia puderem fazer esse curso, tirei muita coisa nesse livro aqui, O Poder da Ação, fiz um curso, inclusive, baseado nesse livro, então é algo muito, muito legal, né? Porque ele ensina-nos a gente se superar, né? A gente é capaz. E outro que eu estou lendo agora é esse aqui, somos todos programados para vencer, né? Então, termos vida e vida em abundância, então, em todos os sentidos, né? Na saúde, na parte financeira, na parte emocional, espiritual, todos nós somos capazes, se a gente quiser, lógico, né? Então, a gente tem que primeiro querer, ter um desejo ardente, fazer algo, buscar, se sozinho a gente não consegue, a gente pede ajuda, tem as pessoas no mundo, como eu falei hoje para uma amiga minha, esse mundo tem tudo, basta a gente ir buscar, né? Se a gente não consegue sozinho, o outro, quem sabe melhor do que nós, né? Então, acho que da minha parte é mais ou menos isso. E tem um tempinho, né? Vou compartilhar com vocês um pouco do filme que eu assisti sobre, o nome dele era De Porta em Porta, que a gente falou no curso aqui, né? Então, o cara tinha um problema no braço, não falava direito, e ele foi trabalhar com vendas. E aí o dono da empresa, ele pediu, por favor, me dê uma oportunidade, nem que eu trabalhe vendendo de porta em porta. E assim ele fez, né? Então, as primeiras vezes, só levava portada na cara, as pessoas nem recebiam ele, e ele continuou. Até que um dia uma senhora recebeu ele, né? E ele depois foi que se desenvolveu, né? E se deu muito bem no que ele fez. Então, eu lembro muito bem que a mãe dele colocava no lanchinho dele, de um lado, paciência, e do outro lado ela escrevia persistência. Então, isso vale para a nossa vida também, todas as coisas. Então, temos que muitas vezes ter paciência, mas temos que ter a persistência, né? Então, por isso que precisamos ter a visão das coisas, ter o conhecimento das coisas, para depois você dizer, não, eu vou fazer e vai dar certo, né? Então, acho que da minha parte era isso, assim, meio resumido, né? Nosso tempo não é muito grande, então, eu desejo a todos de coração que sejam sucesso a vida de vocês e que tudo que vocês forem fazer na vida dê certo. E se não der certo, vocês aprenderam um pouquinho mais. Maravilha, Vera. Parabéns, Vera. Excelente, né? Superação na saúde e nos negócios. Quantas dicas, né, que a gente pode pegar, né, pela experiência que a Vera tem, né? Aquele filme lá, De Porta em Porta, eu recomendo, né? O dia que a gente está um pouco para baixo, vale a pena assistir,
porque é ali que a gente vai ver que a gente não tem problema, né? Então, quando a gente tem uma meta clara, quando a gente busca alguma coisa, né, a gente supera qualquer dificuldade, tá bom, gente? Então, parabéns, Vera. E agora, então, para nós dar sequência, mais 10 minutos, então nós vamos ter o tema relacionado ao sono, né? Será que é importante a gente ter um bom sono, dormir bem para acordar melhor outro dia? Então, quem vai falar sobre esse tema, a importância do sono na saúde e na qualidade de vida, é a Cleonice de Souza. Ela é de São Paulo, ela já tem 18 anos de Herbalife, então ela é especialista, ela é bancária aposentada e ela tem um resultado incrível, né? Eu vou falar aqui só do peso, né, para dar um destaque, mas ela vai falar também de outros benefícios. Ela eliminou 12 quilos de peso em 90 dias. Então, um aplauso para Cleonice de Souza, de São Paulo, que vai falar sobre a importância do sono na saúde e qualidade de vida. É contigo, Cleonice. Aplausos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olha, quantas coisas que nós estamos aprendendo essa noite, né? E comigo não foi diferente da Herbalife ter entrado na minha vida. Eu estava passando pelos calores de menopausa, e com isso veio a insônia. Mesmo tendo acompanhamento médico com cardiologista, ginecologista, e nada melhorava. E eu pedia para Deus, né, para ele me ajudar, porque tudo que ensinavam, chazinhos assim das comadres, eu fazia tudo e nada melhorava. Até que uma amiga do meu marido me convidou para ir no encontro de bem-estar, como nós estamos tendo aqui. Só que não era assim naquele tempo, né, há 18 anos atrás. Então, eu moro no Jaraguá e era lá no centro da cidade, na rua 15 de novembro. E para eu ir para lá, eu tenho que tomar trem, e o trem passa por cima do rio. E quando ela me convidou para ir, eu disse para ela assim, que dia que é? Ela falou, o que você vai fazer amanhã? Não tenho nada para fazer. Então vamos comigo no encontro de bem-estar? Aí eu já gostei do nome. Aí eu disse, então, vamos. Onde que é? Aí ela falou, que horário? 18 horas. Eu falei, Rose, você acha que eu vou atravessar o rio para estar lá às 18 horas na cidade? Aí ela disse assim, Cléo, vamos lá comigo, tem tantas pessoas tendo muito resultado de saúde, vai ser bom para os seus calores. Gente, quando ela falou assim, eu pensei, quem mora em São Paulo vai saber a distância, né? Eu moro aqui na periferia, né, no Jaraguá, e ela no centro da cidade, e lá em frente o fórum da Praça João Mendes. Eu disse, nossa, ela lembrou de mim. Aí eu disse assim, então passa o endereço que eu vou. Ela disse, não, vem no meu escritório, nós vamos juntas. Ela foi muito sábia, porque eu não iria, né? Com certeza eu não teria ido. Chegou lá, não entendi nada, que era gordo que ficou magro, magro que ganhou massa magra, mas uma coisa eu vi, o brilho no olho daquelas pessoas. Então, aquela alegria, né? Porque o pessoal da Herbalife, qualquer horário, está todo mundo sorrindo, né? E eu fiquei com aquilo, ainda demorei um pouquinho, porque quando eu estava depressiva, eu saía com os cartões e comprava roupa, sapato, sempre, sem necessidade. Olha o que essa tal de menopausa faz com a gente, entendeu? Mas aí eu fui. Depois eu fui numa outra reunião ainda, olha, gente, a persistência. Aí eu fui no Espaço Vida Saudável, no dia 6 de março de 2017. Eu entrei no Espaço Vida Saudável. E aí eu tomei 3 copos mágicos, gente do céu. E todos eles já foram falados aqui. O primeiro foi o nosso NRG, que esse aqui é um alimento para os nossos neurônios. Então, o que ele faz? Se eu tiver tristinha, ninguém me ama, ninguém me quer, ele me levanta para cima. E se eu estiver estressada, ele me traz o equilíbrio. Então, eu sempre falo que esse aqui é o meu queridinho, porque foi ele que me trouxe, ele e os outros produtos, né, que me trouxeram a qualidade de sono. E aí, lá elas me deram esse copo, depois o Herbal Concentrate, né, como a Mari bem explicou para a gente, tá?
em nosso chá verde, isso aqui é maravilhoso, dá uma energia, disposição, e tudo que a Mari falou. Não vou precisar repetir, né? E aí, depois, ela me deu o shake, né? Nosso pó nutricional, que carinhosamente nós chamamos de shake. Gente, quando eu li aqui, eu não sabia que o nosso corpo precisava de cromo, eu sabia só de ferro e cálcio, mas o que tem aqui, as vitaminas, minerais que contém aqui, eu fiquei boba, falei, vamos ver se isso aí funciona. E junto, a nossa proteína, né, de soja, né, esse pó também que a Maria já explicou. Pessoal, esses foram os que eu tomei, e no primeiro dia que eu tomei isso, eles falaram assim, olha, quando você não, como é que se diz? Não vai ficar espantado se você chegar em casa e quiser limpar o teto da casa. Eu não queria mais nem lavar a louça, quanto mais limpar o teto, né? Eu não tinha mais energia e disposição. Gente, eu cheguei na minha casa, comecei a fazer o serviço, aí depois eu lembrei, falei, bem que ela falou, né? Não, passou, e eu dormi, e eu acordei, gente, uma vez na noite. Eu chorei de manhã, porque eu passava noites e noites em claro, e é horrível esse calor de menopausa. Aí eu cheguei lá, contei, elas ficaram todas, né, felizes. Aí ela disse assim, Cléo, é bom também você usar um produto que precisa limpar o nosso intestino, como bem o Roberto explicou. Só que naquela época era um outro, era em tabletes. Agora nós temos esse aqui, ó, nosso Fiber, né, concentrate, tem de uva, tem de manga, né, tem de abacaxi também, e outra, o que ele faz? Ele também serve como um refrigerante. Sabe o pessoal viciado no refrigerante? Tomando ele com água com gás ou água normal, gente, é uma maravilha. Então, porque, como o Roberto bem explicou, nós temos que deixar a parede do intestino limpa, para que ela possa absorver todos os nutrientes, todas as vitaminas e minerais que nós colocamos no nosso corpo. Aí depois ela falou assim, ó, quando terminou o 7º dia, ela me pôs na balança, gente, eu eliminei 1,8 kg, perdi 7 centímetros de barriga. Eu não acreditava, porque você vê que você está bem, assim, nossa, eu fiquei outra pessoa. Ela disse assim, Cléo, como você está passando pela menopausa, é importante você cuidar dos seus músculos e dos seus ossos. Aí ela me indicou o Extracal. Aí eu peguei, tá bom, tudo que ela falava. Hoje, pessoal, eu tomo, não todos os produtos ainda, né? Mas a maioria dos produtos eu tomo. E eu fico assim encantada, porque cada produto que a Herbalife lança, que você toma, você sente algo diferente. Tá? E na minha época, a gente batia o shake com água. Agora nós temos o nosso leite, ó, nosso substituto da farinha branca e do leite, que é a nossa Nutreve, tá? E ela, pessoal, com esse saquinho aqui, ó, tem 672 gramas, dá para fazer 5 litros de leite, tá? E o que ela contém? É vegetariano, ela não é zero lactose, não contém glúten, ela tem fonte de fibras e fonte de proteínas, tá? Então, a gente tomando logo de manhã o shake com a proteína, o Nutreve com a proteína, nós estamos, assim, levando todas as vitaminas e minerais que o nosso corpo precisa. E agora eu vou mostrar para vocês o meu resultado, né? Depois eu fiz um plano de 90 dias, onde eliminei 12 quilos, que eu venho mantendo até hoje. Inclusive, eu hoje estou com essa roupa, meu marido falou, nossa, tá igual. Eu falei, você vê, não mudou. Olha aqui, ó. Tá dando para ver? Essa barriguinha sexy aqui eu tinha 53 anos de idade. Hoje, pessoal, eu tenho 7,1. Então, ninguém acredita, nem eu acredito, tá? Porque, assim, esses produtos, eles me trouxeram a minha saúde de volta, minha alegria, meu sono, né? Um sono, nunca mais eu tive insônia. E outra coisa também, a Herbalife se preocupa
muito com a gente. Nós somos aqui, nós vendemos resultado. E ela cuida da gente, ela cuida da mentalidade, ela cuida da alimentação e ela cuida do nosso financeiro também, tá? Então, nós temos uma oportunidade para ter também uma renda extra, tá? Que já, esse tema já vai ficar, acho que, por outro dia, né, Paulo? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês, e vocês conhecerem alguém passando pelos 14 de menopausa, precisando de mim, é só me chamar. Bom? Muito bom, Cleonice. Parabéns, aplausos aí para a Cleonice, que excelente palestra. Olha só a performance, em 10 minutos ela passou a mensagem, né, total sobre o tema. Que coisa boa, né? E que resultado, hein? Nossa, olhando aquela foto não dá para acreditar mesmo, né? Exatamente. Foram bem mais que 12 quilos. Mas é isso aí, gente, que bom, parabéns. E agora, então, nós vamos dar sequência, né, e a gente sabe esses desafios, né, da menopausa, assim por diante, a gente vê tantas mulheres sofrendo, né, e que bom que existem esses produtos maravilhosos que ajudam, né, para as mulheres esse desafio. Então, vamos dar sequência, porque o próximo tema vai falar exatamente a nutrição Herbalife para uma qualidade de vida no período de menopausa. E quem vai falar sobre esse tema é lá diretamente de Santa Maria, no coração do Rio Grande. A gente morou 18 anos lá naquela cidade. A Marisete Ferreira Alves, ela tem 16 anos de experiência da Herbalife. Ela era lojista, ela tinha uma loja antes, numa shopping, depois ela vai comentar um pouquinho mais, e ela eliminou 15 quilos em 90 dias. Então, agora, para falar sobre esse tema, ajudem a aplaudir, né, a Marisete Pereira Alves. É contigo, Marisete, 10 minutinhos para ti. Tá bom. Boa noite a todos. Como eu bem foi apresentada pelo Paulo, né, me chamo Marisete, sou daqui de Santa Maria, e já estou há 16 anos, né. Então, eu quero dizer para vocês que eu tinha uma loja no Shopping Santa Maria, e eu estava muito insatisfeita, porque eu estava muito acima do meu peso, eu era muito ansiosa, estava desesperançosa da vida até. Aí eu estava lendo um livro de autoajuda, e eu pedi para Deus que eu queria um spa por uns 3 meses, porque eu não aguentava mais. E eu precisava disso. E eu lendo, né, aquele livro ali, lia, e não entrava ninguém na loja comprar nada, e eu com um maço de bala, assim, comendo, ó, sempre comendo doce, queria emagrecer, sempre comendo doce. E comendo doce, né, e passava a tarde, assim, comendo bala. Aí, quando eu vi, entrou uma moça bonita, loira, assim, na loja, e eu, ai, chegou cliente, fiquei bem faceira. Eu digo, vai comprar, né? E ela se aproximou de mim, e eu disse as ordens, né? Eu disse assim, porque era tudo assim, esposa, a pessoa chegava, ela me servia, né? Era semi-joias que eu fazia. E aí ela me disse assim, não, eu passei aqui só para te deixar um convite do Espaço de Vida Saudável. E aí ela me deu o convitezinho assim, eu olhei, né? Aquele convite pequenininho assim, eu olhei, larguei do lado, tá, muito obrigada, mas não quer dar uma olhadinha? Então ela, não, hoje eu estou só entregando os convites. Eu disse, tá bom, então obrigada. Aí a mulher saiu, né? Você foi, e eu fiquei ali, ó, lendo meu livro de novo, lendo aquele livro, e uma coisa me puxava para me pegar aquele convite. Aí eu peguei o convite e fui ler. Eu digo, mas eu acho que o que eu estou pedindo está aqui. Fechei a loja e cheguei junto com ela lá no espaço. Que é a Mari Fernandes, que vocês conhecem, né? Que é do grupo do Paulo aí. Aí cheguei junto com ela lá na loja. Aí eu disse assim, bom, esse convitinho eu recebi agora lá, e eu queria conhecer, então, como é que se trata aí. Aí ela me explicou ali tudo direitinho, né? Aí ela disse para mim assim, o bom seria tu comprar uma cartela, que aí tu toma 10 dias direto para te ter um resultado melhor, senão tu tomar hoje, aí amanhã tu fica um que não quer vir, uma coisa tu não vem, então compra os 10 dias que aí tu vem. E eu olhava para minha cadeira e disse, mas eu tenho só... E era R$50 naquela época, né? E era o dinheiro das minhas passagens para mim vir embora, né? Porque eu disse, meu Deus, o que eu faço? Aí pensei, olhei para ela e disse assim, tá, né, dá.
peguei a cartela, né? E eu ia para casa de a pé. Eu ia para casa de a pé e voltava para o serviço de a pé, era longinho, né? E em 10 dias deu um resultado assim, ó, maravilhoso. Aí continuei, né, usando o produto ali, e aí começou a melhorar, eu comecei a reduzir peso, né? Fiquei numa felicidade que vocês não têm noção. Olha como eu era aqui, ó. Não sei se dá para vocês ver aí. Dá para vocês ver? Sim, dá para ver, Marisete. Parece que era tua mãe ali, né? Pois todo mundo me diz isso. E aí eu fiquei tão feliz porque eu só usava camisetão e leg, né? Porque as roupas não ficavam bem, né? Aí eu comecei, né? Usar calça jeans, começou a melhorar, né? As coisas, e comecei a ficar bem faceira, e sendo convidada para ir pelas jantas da Herbalife e tudo. Eu comecei a ir. Aí eu passava sempre na loja Academia ali, que a minha nora trabalhava ali, mas eu não queria contar o que eu estava fazendo, né? Ela dizia assim, mas o que que tu tem que tu tá diferente, tu tá mais alegre, tu estava sempre meio triste, mas tu tá mais alegre. E eu não queria dizer ainda. Eu disse, é umas coisas que eu estou fazendo. Aí sempre me perguntar. Aí eu disse, hoje eu vou dizer para vocês, então. Eu estou usando os produtos da Herbalife, tem um espaço aqui bem em frente de vocês aí, ó, e eu convido vocês lá para ir conhecer. E aí eu trouxe 3 de lá. Aí eu me cadastrei e comecei a trabalhar, hoje eu sou anfitriã num espaço. Então, quero dizer para vocês que é maravilhosa essa nutrição, e eu estou bem feliz. Hoje eu tenho 66 anos, e em 90 dias eu emagreci 15 quilos, então fiquei realizada, né? E o doce, parei, como doce, que eu adoro doce, né? Mas não como mais assim, porque o shake me tirou aquela vontade de comer doce. E aí, como o meu tema, então, tem que ser rápido, né? O meu tema é a menopausa, e Deus ainda me agraciou nessa, né? Porque aí logo em seguida eu entrei na menopausa. Aí vocês imaginam o que eu ia passar, né? Na menopausa do estado que eu estava e os hábitos que eu tinha, né? Não fazia atividade física, não cuidava da alimentação, era tudo assim, né? Aí logo em seguida, me surgiu a menopausa. E a menopausa, você sabe tudo que ela traz, né? É depressão, é irritabilidade, insônia, aumento da pressão arterial, desequilíbrio, colesterol ruim, o bom, os ossos da gente enfraquecem, né? Muitas dão até esporose nessa época, né? E tudo isso por quê? Porque nós não temos um estilo de vida, né, bom, como deveria ser para te aguardar a tua menopausa. Você já tinha que estar cuidando, alimentação, fazendo atividade física, se cuidando. E eu tive a sorte, mesmo sem saber dessa menopausa, que me pegou assim de surpresa, né? Eu já estava usando os produtos, e eu quero dizer para vocês que eu não senti nada, eu não senti calorão, eu não senti nada desse negócio da depressão. Eu estava antes, né, ali, por causa do meu peso, coisa. Não senti nada disso, porque eu usei todos os produtos. Ó. O primeiro produto que eu usei, que foi maravilhoso, foi o NRG, que foi que me ajudou a tirar essa ansiedade, sabe? Eu estava sempre comendo doce, coisa. Eu era ansiosa, sabe? E esse aqui, ó, me ajudou a me dar estabilidade. Foi maravilhoso e ele age muito na área da cabeça da gente, né? No central nervoso. Então, ó, foi maravilhoso, melhorei, porque eu chorava muito, eu era muito nervosa, eu estava sempre assim. E o chá verde, nem se fala, né? Ele hidrata, e nessa menopausa a gente tem que ter muita hidratação, tem que tomar bastante água, né? E na Herbalife, o que eles mais ensinam a gente é tu tomar o shake e tomar bastante água, tomar água, né? Então, eu já estava sendo preparada para a menopausa, né? E o multivitaminas também eu tomei. Esse aqui é para imunidade, né? Manter a nossa imunidade sempre em alta, né? O cálcio para os ossos, porque o cálcio que a gente compra na farmácia, ele não tem fixador, então fica aquele cálcio solto assim, né? E o nosso da Herbalife, ele tem fixador. Então foi maravilhoso também, porque eu tinha muita dor nas pernas e o meu joelho era um tambor, assim, o meu joelho de inflamação. E olha, melhorou rapidinho isso aqui. E o ômega 3 também é maravilhoso, né? Porque ele desinflama e ele é bom para limpar as artérias, né? Evitar infarto, tudo é bom.
porque ele é do peixe, né? Mar salgados, então é uma coisa maravilhosa, e o melhor, esse da Herbalife, realmente ele é puro mesmo, a gente bota ele no congelador e ele não congela, e esses outros de farmácia eles congelam, esse aqui não, então é maravilhoso. E outra coisa que eu usei também bastante foi o colágeno. Na minha gravidez, eu engordei demais, então eu tinha minha barriga toda arrendada, assim, ó, dava um dedo assim na largura de estrias. E eu não tirei foto porque eu tinha vergonha de mostrar. E a minha barriga normalizou todinha. Então, para ver o poder desses produtos, né, que normalizou toda a elasticidade da minha pele, que normalizou. E se eu coçasse, era capaz de furar, sabe? E ficou maravilhosa a minha barriga. É linda, maravilhosa. E esse aqui, ó, para o intestino, o Fiber Concentrate é maravilhoso, ele tem bastante fibra. Então, isso tudo ajuda o intestino da gente, né? Tudo melhora. E a proteína te dá mais saciedade e te ajuda muito na menopausa. Isso aqui é excelente na menopausa, gente. Eu aconselho vocês a tomar, quem ainda não passou pela menopausa, eu tomava uma colher de sopa, porque sempre diz que é para a gente botar aquela colher pequenininha, né, no shake, e eu botava a colher de sopa, aquela maior. E o shake que eu mais tomava era o morango, eu tinha paixão pelo morango. E aí eu digo para vocês, né? Hoje eu estou com 66 anos e me acho maravilhosa. Imagina se eu tivesse continuado aqui, olha para vocês verem. Como é que eu estaria hoje, comendo doce como eu comi? Não passava mais nos portos, eu acho. Então eu digo para vocês, ó, vamos em Herbalife, vamos procurar um espaço para vocês frequentar, para quem não conhece. E eu digo para vocês, e o mais importante ainda é que a gente tem acompanhamento, tu não é sozinha. Lá, além de te explicar tudo direitinho, como é que é para te fazer, fico te acompanhando no peso e tudo. Eles estão sempre ali, né, te medindo, te pesando, perguntando como é que tu tá, o que tu precisa mais. Então, a gente é acompanhada, é que nem tu ir num nutricionista, né? Tem que ter aquele acompanhamento. E na Herbalife nós temos tudo isso. E de quebra, eu ainda ganhei mais uma coisa maravilhosa, que eu vou dizer para vocês. Eu viajei em vários lugares, eu conheci vários lugares que eu não tinha oportunidade de sair, era da loja para casa, da loja para casa não saía, e não tinha condições nem financeiras, e nem mesmo para andar assim, né? Então era do serviço para casa, aí tu imagina como é que eu não ia estar estressado, só trabalhando e comendo doce. E depois que comecei na Herbalife, eu viajei, conheci vários lugares, então o estilo de vida mudou. E isso me realizou, fiquei muito feliz. E digo para vocês, vale a pena tomar esses produtos e trabalhar nessa empresa maravilhosa. Por hoje era isso. Obrigada. Aplausos, olha só quanto talento, né? Quantos palestrantes especiais que nós temos aí, logo, logo a gente vai ver nos palcos dos grandes eventos. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Se você ainda ficou com alguma dúvida, conversa com a pessoa que te convidou, seja você que está agora ao vivo, seja você que está assistindo a aula, a nossa palestra gravada, né, que vai ficar gravada e vai estar disponível ali para vocês passar para aquela pessoa, talvez, que gostaria de estar aqui, mas ela tinha um outro compromisso inadiável e não pôde participar. Então, parabéns a todos que já estão aqui com a gente ao vivo, né, e você que está vendo agora a palestra gravada. E, mais uma vez, gratidão ao Roberto, a Mari, a Vera, a Cleonice e a Marisete, nossos especialistas de Herbalife, todos com mais de 10 anos de experiência, olha que coisa boa. Tenho certeza que o segundo encontro do Bem-Estar Online vai ser ainda melhor. Muito obrigado, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, bom proveito, fale com a pessoa que te convidou, manda um WhatsApp, as dúvidas tu pode tirar, e se você ainda não está usando, comece agora, não deixe para amanhã, porque você vai economizar muito na alimentação e principalmente depois, né, nas farmácias e assim por diante, que a gente sabe que o foco da Herbalife é a saúde preventiva. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a
próxima oportunidade, gente. Tchau, tchau.